7h04, hoje quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Na capital amazonense, presidente Jair Bolsonaro afirma que não aumentará impostos. Com 6 casos no Amazonas, infectologista comenta ao vivo aqui no programa os efeitos da chegada da variante Delta. Terceira dose da vacina deve começar por profissionais de saúde e idosos, diz ministro Marcelo Queiroga. Governo federal notifica 650 pessoas a devolver o auxílio emergencial após notificação por SMS. Cine Manaus oferta 200 vagas de emprego para esta quinta-feira. Proposta da mini-reforma eleitoral passará primeiro pela Comissão de Justiça antes de ir ao plenário. Senador Plínio Valério vai falar conosco sobre esse caso. Na coluna O Poder, Silas Malafaia diz que melhor instituto de pesquisa é o Povo durante pesquisa de crescimento de Lula sobre Bolsonaro. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, aprovado o mandato tampão de 5 meses no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano que vem. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Agora vamos conferir as principais manchetes de alguns jornais do país. A gente começa com o Estadão, Estado de São Paulo, que traz em sua manchete principal: economia sente efeito de cenário eleitoral e indicadores pioram. Preocupação é exposta em reunião de 42 analistas de instituições financeiras do Banco Central. Má resposta à Covid elevou o custo para o Brasil, diz o IPEA. E tem também Pacheco e Ciro Nogueira pedem a Fux retomada de diálogo. TSE reestuda a regra para cortar renda de canais políticos. Dória mira a eleição e atrai Rodrigo Maia para a equipe. Esses foram os destaques do jornal Estado de São Paulo. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Aras refuta crítica de omissão e defende sistema de voto. Em entrevista à Folha, Procurador-Geral da República diz que não é agente partidário no cargo. E também TSE bloqueará verbas a canais políticos em redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral pretende barrar a transferência de recursos para canais online usados para fins políticos em eleições, seja por candidatos ou por apoiadores. Acesso à internet aumenta em 2020 no Brasil, dias melhores. O acesso à internet nas casas brasileiras cresceu em 2020, chegando a 83%, indica pesquisa. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, imunização com Coronavac dos 3 aos 17 anos é rejeitada pela Anvisa. Álvaro. Estado de Minas, Cruzeiro vence fora e respira. Com vitória sobre Náutico por 1-0 ontem, no Estádio dos Aflitos, no Recife, o Cruzeiro chegou a 21 pontos e conseguiu ganhar fôlego para se afastar do Z4 da Série B do Brasileirão. Diego Costa chega e Galo pega o River, comemorando a chegada do atacante Diego Costa, que já teve contrato com os colegas, como o próprio Hulk, tem inclusive uma foto aqui. Minas Gerais confirma a transmissão interna da variante Delta, cepa mais contagiosa, tem primeiros casos não importados. Estado aposta em vacina e pede cautela. BH divulga calendário de vacinação para pessoas acima de 18 anos. E o Bolsonaro pode responder por falsificação.
No primeiro pronunciamento, o Talibã acena com anistia e respeito às mulheres, mas com limites. Esses foram os destaques do estado de Minas. Agora são 7h11 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: corrida contra o tempo, edital avança no TCU e governo mantém leilão do 5G em outubro. Empresas resistem a pagar por rede privativa da administração federal. Senadores pedem ação do STF para que se investigue Aras. Diante da inação do Procurador-Geral da República sobre pedidos de investigação contra Bolsonaro, senadores pediram que o STF acione o Ministério Público Federal para iniciar apuração se Augusto Aras comete crime de prevaricação ao se omitir sobre ataques do presidente às eleições. PGR se contradiz sobre máscaras. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, poderes pregam diálogo. Bolsonaro volta a atacar STF. PF apura interesse político em proposta à facção. A Polícia Federal investiga se a trégua proposta pelo ex-secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro a chefes do tráfico em presídio tinha objetivo político. Álvaro. Vamos agora ao Correio Brasiliense, 7h11. Distrito Federal tem dose adiantada e xepa para adolescentes. Em segundo lugar no ranking nacional de vacinação, a capital antecipa hoje a segunda aplicação para quem recebeu a AstraZeneca até o dia 31 de agosto. Temos aqui Pacheco e Fux discutem saída para estancar a crise. Ministério Público denuncia blogueiro Alan dos Santos e condenada por tentar impedir a prisão de bolsonaristas. Notícia: crime contra a PGR. O senador Alessandro Vieira e Fabiano Contarato acusam Augusto Aras de omissão diante da postura de Bolsonaro na pandemia. Temos aqui: a operação mira a contratação de UTIs pelo Distrito Federal, né? O Ministério Público Federal aponta suspeitas de superfaturamento em contratos do Instituto de Gestão Estratégica com empresas que forneceram leitos de terapia intensiva para a Covid-19. Economistas temem piora nas contas públicas e também Talibã reprime protesto e mata 3 civis. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Agora vamos conferir os destaques do Correio do Povo, que traz como manchete principal: o presidente do Senado pede ao STF a retomada do diálogo entre poderes. Rodrigo Pacheco se reuniu com Luiz Fux para contornar a crise entre executivo e judiciário em razão de ameaças de Bolsonaro de pedir impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Afeganistão, talibãs abrem fogo contra manifestantes. Terceira dose, prioridade é vacinar idosos e área da saúde. E ainda aqui, entre os destaques na capa do jornal Correio do Povo de Porto Alegre, Brasileirão. Grêmio arranca para fugir do rebaixamento. Alisson sofreu pênalti e Borja marcou 1-0 e garantiu vitória contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Foi um jogo fraco tecnicamente, bom só pelo resultado. 7h13. Vamos agora aos destaques do jornal A Crítica do Estado do Amazonas. Jovem planejava massacre em escola. Nós falamos ontem, inclusive, aqui em primeira mão com Edila Chaves, um adolescente que foi apreendido pela Polícia Civil por terrorismo, pretendia invadir e explodir bombas em escolas públicas aqui no bairro da Glória. Temos aqui também 6 casos. Aqui deu uma travada aqui no nosso... 6 casos do vírus Delta no Amazonas. Exatamente, são pessoas residentes em Manaus e 2 residentes em Maués. Todas estão com sintomas leves. Hoje também a gente vai atualizar esse caso com um infectologista falando sobre esse assunto. Garimpo, licenças anuladas pela Justiça. E
temos aqui também a visita do Bolsonaro ao Amazonas e diz aqui, o presidente virá mais 2 vezes ao estado, foi o que foi anunciado. E também o tema polêmico que vai ser apresentado hoje aqui conosco também na coluna O Poder é a Assembleia aprovando ontem o mandato tampão lá no Tribunal de Justiça do Amazonas e você vai entender direitinho esse caso aí. 7h14. Trânsito. Na verdade, agora é a previsão do tempo, né? O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens pela manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Trânsito. 7h17 em Manaus. Vamos agora direto às informações do repórter Jonathan Souza, que hoje está aqui conosco na externa. Jonathan, muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão acompanhando. Boa tarde. A gente vai atualizar agora as informações sobre o trânsito na capital amazonense na manhã desta quinta-feira. Olha só, para o pessoal que mora ali no bairro do Alvorada, Dom Pedro, Nova Esperança, Lírio do Vale, deve ficar atento ali para pegar a Avenida Dom Pedro, para ter acesso até o Mário Pinto, ou quem sabe acessar a Daci Vargas, porque ali o trânsito está um pouco lento devido às escolas, né, que ficam ali pela área, Escola Estadual Gonçalves Dias, La Salle. Então o trânsito tende a ficar um pouco mais lento ali naquela área, mas ali tem agentes do Manaus Trans que estão lá auxiliando os motoristas. Para o pessoal da Zona Norte, deve ficar atento também ali na Avenida Natem Xavier, no sentido centro, porque o trânsito está um pouco devagar ali, mas flui tranquilamente. O problema mesmo é ali na Avenida das Torres, já na entrada da rotatória do Coroado, que o trânsito ali é bem intenso agora nessa manhã. Se você estiver saindo de casa atrasado, é possível que se atrase ainda mais, se vai pegar alguma dessas vias. Ali no Japim, também para quem está indo no sentido do Distrito Industrial, o trânsito está um pouco lento ali naquela área, se vocês estão indo aí para o trabalho, né, na manhã desta quinta-feira, mas por enquanto é só essas informações que a gente tem sobre o trânsito na capital. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo para vocês no caso de polícia e vai trazer informações sobre o incêndio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira em uma residência ali na Avenida Constantino Nério. Por enquanto, essas informações que a gente tem sobre o trânsito. Hoje a gente está aqui no lugar da Edila Chaves, ela está com problema de saúde, mas está tudo bem. Queria voltar com você aí, Álvaro, Thiago. Obrigado, Jonathan Souza, pelas informações. Daqui a pouco, então, o Jonathan traz o resumo das últimas 24 horas e esse caso do incêndio aí na madrugada. Trânsito. Agora são 7h19 em Manaus. Vamos falar de Covid-19. Brasil registra 985 mortes nas últimas 24 horas, com um total de 571.733 óbitos desde o início da pandemia. Ontem, a totalidade foi de 137 mortes. Com mais 848 casos fatais, de ontem para hoje, a média de mortes chega a 813 nos últimos 7 dias, sendo a menor marca desde o dia 7 de janeiro, quando estava em 741. A variação foi de menos 8% em comparação à média de 14 dias atrás e aponta a tendência de estabilidade com um período de 12 dias em queda. Desde o início da pandemia, 20.458.221 casos foram confirmados pela doença. De ontem para hoje, a diferença foi de 41.017 casos registrados. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.864 diagnósticos por dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.864 diagnósticos por dia, com variação de menos 8% em relação aos casos registrados há 2 semanas atrás, o que também indica estabilidade.
Amazonas confirma 3 mortes por Covid-19 e 273 novos casos da doença nas últimas 24 horas. De acordo com os dados, subiu para 422.272 o total de casos da doença. Das mortes confirmadas, um óbito foi encerrado por critérios clínicos, elevando para 13.643 o total de mortes no estado. Dos mais de 422 mil casos confirmados até o dia anterior, 201.424 são de Manaus, o que corresponde a 47,70% da população, e 220.848 são do interior do estado, equivalente a 52,30%. A Amazonas confirma 6 casos da Covid-19 pela variante Delta. Resultados foram obtidos a partir de 400 amostras de casos confirmados da Covid-19. Os casos da Delta são de pessoas residentes em Manaus, portanto 4, e 2 residentes no município de Maués e não necessitaram de internação hospitalar. O governo informou que realiza a investigação e busca ativa de novos casos para combater a disseminação no estado. Para entender mais, vamos conversar sobre esse assunto com o infectologista Marcos Guerra, que já está na linha conosco para tirar algumas dúvidas. Vamos falar aqui. Então, bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Bom dia. Estamos à disposição para tentar esclarecer algumas situações em relação à variante Delta. Doutor, deixa eu lhe perguntar. A primeira dúvida que o cidadão tem é o que é essa variante Delta? Isso é algo assustador ou é algo até relativamente normal dentro dessa perspectiva de um vírus que está circulando? Bom, ela tem se mostrado com maior poder de contágio, né? Maior contagiosidade, maior transmissibilidade, até porque ela multiplica-se muito nas vias aéreas superiores, ou seja, no nariz, na orofaringe, e é desses locais que nós expelimos gotículas que são capazes de transmitir para outras pessoas, entrar em contato com outras pessoas. Então, tem visto um poder de transmissibilidade muito mais alto do que a cepa original, e as que hoje estão circulando ainda, mas ela tem encontrado um atenuador que é a população já vacinada. Então, embora tenha causado um maior número de casos e tenha apresentado como a principal cepa circulante na população, não se tem visto, por enquanto, impacto grande nas hospitalizações e na mortalidade. Ou seja, em linhas gerais, é uma nova variante do vírus, ou seja, ela vai circular efetivamente. Entretanto, esse trabalho de vacinação no mundo inteiro, e aqui, obviamente, aqui no Amazonas, atenuou os efeitos, digamos assim, dessa nova variante no corpo do ser humano. Então, o que me parece é que ela tem uma transmissibilidade muito maior, mas os danos, né, ou seja, os efeitos da doença no corpo, eles estão preservados ali por conta da vacinação, é isso? Exato. A vacina não impede que seja transmitida a doença, mas ela impede que se desenvolva a doença mais grave nos indivíduos que ela tem infectado. Entendi. Então, assim, há um motivo de preocupação para a população em relação a essa variante Delta, ou é só manter os cuidados que já vêm sendo divulgados aí nos meios oficiais? Pela transmissibilidade, deveria-se redobrar os cuidados, né? E não baixar os cuidados de proteção individual. Então, redobrar esses cuidados, principalmente em relação a contatos e viagens, porque nós vimos que todos esses 6 casos do estado do Amazonas ou foram para os locais onde estão ocorrendo o maior número de casos, pelo menos 3 têm contato, 2 conviveram no Rio de Janeiro e 1 com contato com um filho que infectou e veio do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo e 1 do Paraná, né? Então, esses estados, 10 estados brasileiros, estão com uma transmissibilidade, ou seja, com a maior número de casos, já por conta dessa variante Delta. Esse é um dos cuidados, o outro, aquele de
a higienização das mãos, a não colocação das mãos indevidamente na boca, nariz e olhos, e o uso de máscara e a sua contatos também de limpeza com objetos que você usa de uso comum e que você toca neles. No caso de vocês, o microfone, né, que passa às vezes de mão das pessoas que são às vezes entrevistadas. Então, essa limpeza que vocês fazem é importante que se mantenha. Aqui, inclusive, a gente mantém os microfones aqui, são separados, né? A gente sempre usa os mesmos e só a gente usa. Bom, fazer uma pergunta para ele. O Tiago quer fazer uma pergunta aqui. Pois não, Tiago? Bom dia, doutor. Vacinas funcionam contra a Delta? Eu não ouvi. Refaz a pergunta. Vacinas funcionam contra essa variante, contra a Delta? Sim, tem contribuído na atenuação dos sintomas e tem também contribuído na diminuição do número de casos. Ela também tem uma proteção para essa variante, não tão intensa quanto as outras variantes, mas também tem um grau de efetividade contra essa variante. Agora é importante também ressaltar, né, doutor, que apesar das pessoas já estarem vacinadas e dos, digamos assim, os efeitos da Covid-19 em quem está vacinado serem mais atenuados, né, serem mais leves, é importante não abusar dessa condição, né, doutor? Porque não há uma garantia de 100% que a doença não vai evoluir, né? Quer dizer, continua sendo algo imprevisível também, né? Ela tem sido mais grave, observada, mais grave em pessoas que têm muitas comorbidades, não apenas uma. Ela é mais grave em quem tem 5 comorbidades, e essas comorbidades são mais vistas nas pessoas idosas, porque tem a senescência do sistema imune, ou seja, ao envelhecimento ele não responde com tanta velocidade como no jovem, e aí pode haver a possibilidade de desenvolver uma doença mais grave nessa faixa etária. Então, o jovem também tem que se precaver para não levar essa infecção para dentro da sua casa, onde vão estar os avós, os tios, os pais e tudo mais. Certo. Conversamos aqui, então, com o infectologista Marcos Guerra, que tem contribuído muito aí no nível de informação, além da sua atuação como médico, mas também no nível de informação correta sobre toda essa evolução, né, do combate à doença e também dessas novas variantes. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Cidade. Obrigado. Espero que os ouvintes tenham esclarecido suas dúvidas. Tá certo. 7h27. Jornal da Cidade. Só o que importa. E agora vamos falar de vacinação contra a Covid-19. Mais de 52 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados. No total, 52.453.993 doses da vacina foram aplicadas. Corresponde a 24,77% da população. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.158.897 pessoas. A segunda em 868.885, além da dose única em 7.430. Um total de 2.035.212 doses aplicadas nas últimas 24 horas. Em todo o Amazonas, nas últimas 24 horas já foram, acho que isso aqui, assim, no Amazonas, né? As últimas 24 horas já foram aplicadas 37.068 vacinas, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. 2.924.876 doses foram aplicadas desde o início da campanha, sendo 2.127.000 de primeira dose, 756.501 de segunda dose e 41.375 de dose única. Nesta quinta-feira, a campanha de vacinação continua a partir das 9 horas.
até às 16 horas em vários pontos da cidade para o público de 12 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose, também para quem está no prazo para tomar a segunda dose. 5 pontos oferecem a primeira e a segunda dose de todos os imunizantes. Outras 34 unidades oferecem exclusivamente a segunda dose da vacina AstraZeneca e a Oxford. Para saber mais, é só acessar o imediatoonline.com que você fica por dentro dos endereços de cada ponto de vacinação aqui em Manaus. 7h30. Ministro da Saúde diz que terceira dose da vacina vai começar por idosos e profissionais de saúde. Marcelo Queiroga não informou quando a aplicação do reforço começará no Brasil e diz que são necessários mais dados científicos. O Ministério também reafirmou que critério de distribuição de doses aos estados é total da população com 18 anos sem vacina. Ele lembrou que o Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também autorizou estudos de terceira dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca no Brasil. Polícia. Vamos voltar com o Jonathan Souza, trazendo agora sim as informações dos casos de polícia das últimas 24 horas. Jonathan. Oi, Álvaro, de novo aqui no Jornal da Cidade. Olha só, temos informações novas que a gente pegou agora. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deflagraram uma operação na manhã desta quinta-feira aqui na capital. Eles cumprem mandados de prisão contra pessoas investigadas por participações em mortes violentas aqui na capital. 3 homens já foram presos ainda na manhã de hoje. O primeiro alvo dos policiais foi um homem de 38 anos, preso na comunidade Novo Reino 1, na zona leste da capital. Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, esse preso ele é líder do tráfico no bairro Petrópolis e é suspeito da morte de um pedreiro também ali no bairro do Petrópolis, no mesmo bairro, né? Um segundo homem também já foi preso em cumprimento ao mandado de prisão por homicídio e todos eles estão sendo levados para a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O terceiro suspeito, de 28 anos, foi preso no bairro Nova Floresta e, segundo a polícia, ele estava sendo investigado por estupro seguido de homicídio. As equipes saíram para cumprir outros mandatos aqui na capital. A gente, por enquanto, são essas informações que a gente tem sobre essa operação que está acontecendo aqui na capital. A gente vai tentar apurar mais informações com a Polícia Civil para trazer informações sobre essa operação. Mas, enquanto isso, a gente vai trazer também algumas ocorrências que aconteceram na noite de ontem aqui na capital. Uma tentativa de arrastão em uma parada de ônibus na Avenida de Djalma Batista acabou mal para os criminosos. 3 suspeitos que tentavam assaltar as pessoas que estavam ali na parada de ônibus ainda na noite, né, estavam indo para casa, saindo da faculdade, trabalho. Aí eles chegaram em um veículo, um Fiat Uno preto, de acordo com a polícia. Só que no momento que eles foram assaltar um homem que não foi identificado pela polícia, ele sacou uma arma, ele estava na parada de ônibus, ele sacou uma arma e disparou contra esses criminosos, esses assaltantes. Um deles acabou baleado, o outro preso e o terceiro acabou fugindo. Isso daí, infelizmente, mais uma notícia, né? Os criminosos acabaram se dando mal, agressão aí da sociedade, né? Agora, sobre a informação do incêndio que a gente trouxe logo no início para você, foi uma residência aqui na Avenida Constantino Neri, no Beco Doutor Machado, no bairro Centro. O incêndio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, por volta das 2h30 da manhã. Os bombeiros estiveram lá, prestaram apoio. Foram 4... Caiu a ligação, 7h33. Polícia. Auxílio emergencial. O governo federal notifica 150 mil pessoas a devolver o benefício voluntariamente. Mensagens serão enviadas pelos números 28041
ou 28042. A notificação é feita pelo Ministério da Cidadania por meio de SMS, que pede também para que aqueles que possuíam algum vínculo empregatício na época do auxílio ou que já recebiam outro benefício do governo com aposentadoria, seguro-desemprego ou que aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. O comunicado vai orientar sobre a devolução dos recursos e o pagamento de documento de arrecadação de receitas federais, a DARF. As mensagens enviadas pelo Ministério apresentam o número do CPF do beneficiário e o link iniciado com o .com.gov.br. Qualquer SMS enviado de números diferentes deve ser desconsiderado. Oportunidade de emprego. Cine Manaus oferta 200 vagas para esta quinta-feira. Entre os cargos disponíveis, vagas para supervisores de loja, auxiliares de vendas, motoristas de caminhão e operador de empilhadeiras. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento e comparecer ao posto escolhido, que fica na Avenida Constantino Neri, já na região central da cidade, ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, na Zona Leste. Orientações e dúvidas podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp, com o DDD 9299-140-0671, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tribunal de Contas do Estado julga 278 processos em sessões nesta quinta-feira. A reunião em sessão ordinária serão feitas a partir das 9h30 da manhã, durante sessão de segunda Câmara. Serão julgados 217 processos entre prestação de contas, aposentadorias, pensões, admissões e transferências para a reserva remunerada. Já o Tribunal Pleno julgará 61 processos, sendo 16 representações e 13 recursos, onde gestores tentam reverter decisões proferidas pela Corte de Contas. Serão julgadas pelo Pleno ainda 12 prestações de contas, dentre elas a do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro em 2019, o vereador Jurcilei da Silva Maximiano, do ex-presidente da Câmara Municipal de Altazes em 2019, o vereador Emilson Salles da França, e do ex-gestor da Polícia Civil do Amazonas em 2018, Lázaro Ramos da Silva. Proposta de emenda à Constituição passará primeiro pela Comissão de Justiça antes de ir ao plenário, afirma presidente do Senado. A emenda à Constituição, que promove uma mini-reforma eleitoral e resgata as coligações partidárias nas eleições de deputados e vereadores, será analisada pelos senadores no plenário. A tendência é que o Senado rejeite as mudanças e mantenha o sistema atual sem coligações, de acordo com Pacheco. O tema será levado a plenário em respeito à votação na Câmara. Para saber mais sobre essas discussões, nós vamos falar agora com o senador Plínio Valério, que está na linha conosco. Bom dia, senador. Bom dia, companheiro. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, espero que a entrevista seja boa, como sempre. Senador, a gente, olhando essa mudança, né, nas regras da eleição, pelo menos para o cidadão comum, né, esse retorno, por exemplo, das coligações me parece um retrocesso, mas eu queria a sua avaliação e esse sentimento que circula no Senado, aí pelas primeiras palavras do seu presidente lá, já nos aponta aí que essa indicação aprovada na Câmara Federal não prosperará no Senado, né? Não sei como é que o senhor vê aí essa questão. Isso, a volta das coligações é um retrocesso, né, na política partidária, um retrocesso na história. As coligações são muito viciadas e perniciosas, permitem que partidos grandes se aproveitem dos pequenos, e os pequenos também acabam se aproveitando do partido grande, servindo de sigla de aluguel para somar aí nos segundos do programa de televisão e outras coisas mais. Então, nós, senadores, a gente tem conversado, realmente a tendência é não deixar passar. E derrubar a PEC, porque esse item aí, ele é fundamental para todos nós, a volta das coligações. Como a gente não quer as voltas das coligações e talvez não possamos votar separados, a tendência é derrubar a PEC. Como um todo, né? Outros absurdos também, né?
Como um todo, não é isso? Derrubaria como um todo e aí obrigaria a Câmara a avaliar novamente o projeto, é isso? Esse é o... Não, é terminativo. Se a gente derrubar, acabou. Entendeu. Votar, mas, porque nós não vamos fazer mudanças, a gente vai votar para derrubar. Ninguém, para nós, pelo menos para mim, alguns amigos e amigas nossos, como estava muito bom. Ainda bem que eles não mandaram o distritão, né? O distritão era outro absurdo também, porque enfraquece os partidos. Então, essa reforma, essa mini-reforma, é uma coisa muito completa. O pessoal quer fazer uma coisinha pequena, uma coisa grande. Ela traz no seu bojo outras coisas também. A tendência, reafirmo, é não passar. Bom, derrubando, então isso é uma informação, inclusive, nova aí, que é importante a gente destacar, né? De que se ela for enterrada agora, possivelmente as regras da próxima eleição vão se permanecer como estão, né? Porque tem um prazo também para que faça qualquer tipo de alteração para valer já em 22, né? Isso, a derrubando é deixar como está, né? Porque a gente nós não vamos promover mudanças. Isso é a priori, mas é o que a gente vai fazer, né? Então vai ficar como está. Não pode mais coligação. Os partidos têm que ser fortalecidos. Os partidos têm que ter a responsabilidade e a competência de terem seu quadros candidatos suficientes para formar uma chapa. Claro. De estadual, de federal, que são as chapas que a gente, nessa eleição agora. Na outra, de vereador. E tem partido que não tem essa capacidade. Tem partidos aí, se você vê aqui no Amazonas, e por questão de ética não vou citar o nome, sim, mas claro. É um partido que sempre se aproveitou das coligações para fazer vereador, deputado estadual e até federal, né? Então não é possível isso. Como foi o retrocesso, o ministro Gilmar Mendes teve dado o liminar, que perdura até hoje, para aliviar a cláusula de barreira. Exatamente. A cláusula de barreira está instituída e o ministro resolveu, o Supremo, como sempre, resolveu atrapalhar e derrubou a cláusula de barreira. A cláusula de barreira tem que ter. O partido que não conseguir aquele limite, aquele número mínimo de votos, não pode continuar como partido. Não tem que ser partido, né? Não tem que ser partido. Exatamente. É simples assim, né? Ele não representa, né, suficientemente uma parcela para ser partido, né? Exatamente. Ele vai para um embate político, vai para a aprovação da população e não passa na aprovação. Pronto. E continua como partido. Quer dizer, aí nós estamos falando dessa quantidade absurda que tem no Brasil. As boas democracias, ela tem pluripartidária, tem vários partidos, mas tem alguns 3, 5 partidos fortes, né? E os outros sucumbem. E assim é que tem que ser na democracia. Não, e é uma discussão um pouco mais filosófica, mas ela é válida, né? Porque a ideia de você constituir um partido, ou seja, é você aglutinar um pensamento que represente uma parcela da sociedade, né? Se não há isso, não tem motivo de existir, né? Exatamente. E antes, fundava-se partido, com você pegando para assinaturas pessoas que nem sabiam no que estavam assinando. E tem aí vários partidos aí com problema aí de assinaturas falsas. Então, você vê essa quantidade de partidos. Se você não tem... É filosófico, mas é muito atual também. Atual, é muito prático, claro, né? Claro, com certeza. Se não representa, não pode ter, né? Não pode ter. Agora, qual é a realidade nos bastidores? A gente sabe que isso vai a plenário. Pelo que eu entendi, o Pacheco deve levar a plenário em respeito ao trabalho que foi feito lá na Câmara, né? Por uma questão até mesmo de respeito ao trabalho que os deputados fizeram. Mas nessa conversa de bastidores, então, já está madura essa ideia de que vão enterrar essa PEC? Está madura, sim. Está madura. A gente tem conversado distante, não tanta conversa, mas sente que quando conversa com uma colega já vai adiantando logo, né? Claro que tem alguns senadores que vão ouvir seus deputados, que a gente chama de seus deputados federais, porque é muito comum o deputado federal, estadual, trabalhar para o senador X. Isso é comum, né? Isso é muito comum. E certamente alguns que têm esse tipo de prática, que é legal, que não tem nada a ver de errado, devem ouvir seus correligionários, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma com ninguém para me pedir. Mas a tendência é essa, realmente, é derrubar, porque é um retrocesso. E o Senado é a casa lá do equilíbrio, né? O Senado é o equilíbrio. O Senado, nós somos senadores da República. Nós representamos o Brasil, a federação. Lá na Câmara, não. Cada um representa o seu estado. Então, as vontades lá são olhadas mais umbilicalmente. Embora a Câmara não tenha nos respeitado muito, porque ela só manda PEC para nós com 3, 5 dias de prazo, gastando os outros 110, né? Mas a gente não tem que olhar para isso.
E como nós somos uma casa equilibrada, experiente, de respeito, a tendência é votar, mas derrubar. Certo, conversamos aqui então com o senador Plínio Valério do Amazonas, que nos adiantou aí que a tendência no Senado então é para derrubar a PEC e definitivamente enterrar o projeto da mini-reforma eleitoral, tendo em vista a não concordância aí do sentimento dos senadores, né? O próprio Rodrigo Pacheco já deu esse entendimento também de que não deverá passar, mas essa informação nova de que essa PEC provavelmente será enterrada aí na votação no Senado. Obrigado, senador. Obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, bom dia, paz de Cristo a todos. 7h44. Jornal da Cidade. Só o que importa. Ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, pede revisão criminal de condenação por pedofilia. Pois é, o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, pediu que a sua sentença, onde ele foi condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual de crianças e adolescentes, ele pediu aí essa revisão. O documento apresentado ao Tribunal de Justiça afirma o julgamento do político ocorrido em 2014 teve como relator foi o desembargador Rafael Romano, desembargador aí que foi acusado de estuprar a própria neta. Mas é absurdo, né? Os fatos relativos ao abuso cometido pelo juiz começaram em 2009, motivo pelo qual a defesa de Adail pediu a suspeição e, consequentemente, a anulação de todos os atos praticados por ele no processo contra o ex-prefeito. O pedido chegou à pauta de julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Amazonas no dia 12 de agosto. O relator do caso será o novo desembargador, Abraham Peixoto Campos Filho. Ou seja, Álvaro, no caso, ele questionou uma condenação por um magistrado também acusado de pedofilia, de exploração sexual. Ele deu a entender o seguinte: como posso ter sido julgado, condenado num caso de pedofilia, se o meu julgador, naquele mesmo período, estaria cometendo esse mesmo crime? Né? Uhum. É uma discussão que não tem nada a ver, mas enfim, ele arguiu aí essa questão. 7h46. Ainda falando sobre o mundo político, Silas Malafaia se pronuncia sobre pesquisa que aponta crescimento de Lula sobre Bolsonaro e diz que melhor instituto de pesquisa é o povo. O pastor esteve nesta quarta-feira em Manaus, juntamente com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, e teceu críticas contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na oportunidade, Malafaia reforçou que as pesquisas são uma vergonha e palhaçada para o povo brasileiro. Em Manaus, Bolsonaro afirma que produtos irão chegar mais baratos à população, é o que todo mundo espera, né? Durante seu discurso, o presidente ainda disse que não pretende aumentar impostos. Ele esteve em Manaus ontem para inaugurar o conjunto residencial Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Vamos saber mais sobre essa visita agora na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Como foi essa recepção, então, ontem, Bruno? Me parece que não foi assim cheia de polêmicas, né? Me pareceu uma visita mais tranquila do presidente, né? A gente esperava que fosse, né? Tendo em vista aí as outras participações do presidente Bolsonaro durante eventos grandes, como o que aconteceu aqui em Manaus, mas transcorreu na maior tranquilidade. A gente percebeu que houve aí uma recepção calorosa, né, por parte, obviamente, dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Não vi nenhuma manifestação contrária, como geralmente acontece, né? Sempre tem algum grupo ali que vai lá protestar contra. Foi o caso que aconteceu na inauguração do Vasco Vasquez, onde houve ali um conflito entre pessoas que apoiavam o presidente e que não apoiavam, mas dessa vez só houve a presença de apoiadores. O presidente chegou no Eduardinho, foi bastante recebido, bem recebido, depois seguiu numa carreata, né, numa mini carreata até a zona norte de Manaus, que foi onde ocorreu a inauguração ali do conjunto residencial Manauara 2, que foi construído pela Prefeitura de Manaus, mas com
o apoio aí de verba do governo federal do projeto Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Bom, o que eu acho que ficou dessa visita foi essa discussão em torno dos preços, né, e da situação. Eu vi, inclusive, uma entrevista em que ele dizia, olha, eu sei que não está fácil para ninguém, mas as coisas vão melhorar, aquele discurso um pouco mais otimista e tal, mas me parece que em algum momento ele chegou a afirmar que deixará, digamos assim, os bens de consumo um pouco mais baratos, é isso? Então, Álvaro, o presidente chegou a conversar com os agentes de limpeza pública, justamente isso que você falou, dizendo que não está fácil para ninguém, mas que a gente vai ver uma melhora aí no decorrer dos meses, né, com a acentuação de casos de Covid, enfim, com a vacinação, que é a expectativa do presidente. No seu discurso, né, lá dentro já do conjunto residencial Manauara 2, ele falou sobre a questão do ICMS, né, dos impostos em cima dos preços dos produtos e tudo mais, e que pretende fazer com que os produtos cheguem com o preço mais barato possível, mas isso depende também dos estados com relação aos impostos que o Estado coloca em cima dos produtos. Ou seja, ele disse que vai reduzir, né, o máximo que ele pode o valor dos produtos, mas que também depende da cooperação dos estados e da federação para que esses produtos cheguem mais baratos para a população que tem sofrido por conta da crise econômica causada pelo novo coronavírus. Essa não é a primeira vez que ele faz essa cobrança dos estados, né? Eu acho que é recorrente essa cobrança com relação ao aumento ao preço do combustível, né? Que ele defende que os estados tenham que diminuir o botijão de gás, né? Enfim, que ele fala do ICMS dos estados, enfim. Né? É uma discussão que, inclusive, acirra um pouco essa relação com alguns estados. Agora, Bruno, mudando... Então, foi só para a gente encerrar, foi uma visita tranquila, né? Não teve nada assim de extraordinário. Não teve nada. Eu queria só salientar, Álvaro, que ele veio acompanhado de bastante apoiadores, né, o presidente. Então, veio o pastor Silas Malafaia, que é uma voz que tem bastante relevância dentro do movimento de direita e que faz duras críticas. E nessa visita do Silas aqui, foi importante porque questionaram ele com relação às pesquisas eleitorais, né, que já estão acontecendo em todo o país, com relação ao embate entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, um possível embate entre eles. E o Silas Malafaia foi muito taxativo em dizer que o melhor instituto de pesquisa é o povo. E que fez uma piadinha ali perguntando por onde andava Lula, que o Lula andava no Nordeste, fez uma ligação com o filme Procurando Nemo, enfim, mas ele deu a entender que o Lula, conforme as pesquisas apontam, não está com essa bola toda e que a melhor pesquisa, sem dúvida, é a voz do povo. Então ele deu ali umas alfinetadas, provavelmente deve vir candidato a Senado, mas pelo estado do Rio de Janeiro. O Silas Malafaia não tem nenhum cargo público, então ele deve vir senador pelo Rio de Janeiro em 2022, certamente com o apoio do presidente Bolsonaro. 7h53. Mudando de assunto agora. Ontem, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a eleição, uma eleição extraordinária, essa é a verdade, para o Tribunal de Justiça do Amazonas, uma eleição que normalmente acontece a cada 2 anos, né? Ontem foi aprovado um projeto para que ela tenha uma eleição amanhã, no início do ano que vem, uma eleição que vai eleger um presidente que vai ficar no cargo por 5 meses apenas, basicamente isso. E aí depois teria uma segunda eleição no mesmo ano, né, para eleger, aí sim, um presidente que ficará por 2 anos. Por que isso está acontecendo, Bruno? Então, a justificativa do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, é que quando o novo presidente assume, ele pega ali a máquina, né, do Tribunal de Justiça pela metade, por questões orçamentárias. Porque o que acontece? A eleição acontece geralmente na metade do ano, então ele pega só 5 meses para frente, e fica quebrado. Não acontece como o legislativo ou o executivo, onde começa de 1º de janeiro e segue aí por 4 anos seguidos. Então, o novo presidente do tribunal, ele sempre pega o ano meio quebrado. Então, ele diz que isso acaba dificultando a questão orçamentária. Então, para isso... Uhum. Não, é só para explicar. Então, na verdade, a justificativa desse mandato tampão é porque, diferente dos outros poderes, no judiciário, o presidente ele é eleito no início do ano. Assume no meio do ano. Ele assume no meio do ano, ele é eleito no início do ano, o mandato dele começa em julho. Ou seja, ele perde, na verdade, os 6 primeiros meses
de um ano, né, porque aqueles 6 primeiros meses continua o antecessor, né? Então, obviamente, o antecessor, ele executa o orçamento, ele faz os gastos, ele aplica o dinheiro, e quando o presidente entra em julho, ele praticamente pega o orçamento todo comprometido. Então, e eu acho que é a isso que se refere o atual presidente. E as projeções do antigo presidente, né, que talvez seja um dos gargalos aí dessa lei. Pois bem, aí o Domingos Chalub ofereceu, mandou para a Assembleia a Lei Complementar número 17, para substituir a Lei Complementar de 17 de 1997, que diz, olha, tem que ter um presidente tampão, né, para que o novo presidente posterior possa comandar o tribunal durante os 2 anos de forma completa. Então, teria aí um presidente tampão por 5 meses para que as coisas se regularizem para os próximos anos. Bom, aí a eleição, então, nesse projeto já tem data marcada mais ou menos ali, né? Tem data marcada. A ideia é que a posse seja no dia 1º de janeiro, né, de 2022, e aí a pessoa segue até a metade do ano, que são os 5 primeiros meses, quando ocorre a nova eleição, que aí sim o presidente fica ao longo de todo o período. Eu dei uma olhada aqui, o projeto ele diz que a eleição, então, para o mandato tampão, ela ocorreria no dia 3 de maio de 2022, né? E esse presidente tampão assumiria no dia 4 de julho, quando deixa efetivamente o atual presidente, né? É sempre no período de julho ali, e ficaria até o dia 18 de dezembro do mesmo ano, né? Isso, para o novo presidente assumir dia 1º. E aí faria uma nova eleição nos 90 dias que antecedem esse dia 18 de dezembro, ou seja, teria uma data que ainda não está definida no projeto, que eles poderiam escolher dentro desses 90 dias que antecedem o dia 18 de dezembro, para escolher aí sim o presidente que vai, digamos assim, conduzir o Poder Judiciário pelos próximos 2 anos, que é o cargo, que é o tempo, né, que fica um presidente no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Agora, tem algumas particularidades desse projeto, né, Bruno, que são extremamente curiosas, né? Tem umas particularidades. Dentre elas, Álvaro, o anteprojeto do presidente do TJ, o Domingos Chalub, diz que os desembargadores que estão em cargos vigentes agora, como a desembargadora Carla Reis, que é a vice-presidente do tribunal, e a desembargadora Nélia Caminha, que é a corregedora, não podem concorrer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto do anteprojeto. Além disso, ele diz que desembargadores que ocuparam durante 4 anos cargos de dirigentes também não podem concorrer. E que, ou seja, abrindo vaga aí para que ex-presidentes que só tenham ocupado ou cargo de vice ou cargo de presidente, que tenham passado 2 anos gerindo algum dos setores mais importantes do tribunal, que é a presidência, a vice e corregedoria, possam voltar ao cargo, que aí abre precedente para o desembargador Pascarelli, salvo engano, para a desembargadora Graça Figueiredo, para o desembargador Iedo Simões e também para o desembargador João Simões, sendo que a lei não permite, né, até agora, que ex-presidentes voltem ao cargo de presidente. Não existe reeleição no Tribunal de Justiça. Bom, então eu acho que esse é o primeiro ponto contraditório e controverso dessa lei para a eleição do mandato tampão, é de que ela abre um precedente que fere, né, aquilo que já prevê a lei que elege os presidentes dos tribunais, né? Só para o pessoal entender, não pode, né, presidir o Tribunal de Justiça do Amazonas por mais de uma vez, por 2 anos consecutivos, né? Salvo engano, tiveram alguns casos de mandato tampão o próprio desembargador Chalub esteve num período ali de alguns meses. E aí, obviamente, como ele não concluiu os 2 anos, ele teria aí, segundo a lei geral, vamos colocar assim, a lei geral, o direito de presidir novamente, tanto é que foi eleito. E está conduzindo aí o tribunal por 2 anos. E assim é com todos os outros desembargadores. Agora, o curioso é que essa lei que foi aprovada ontem, ela diz o seguinte: não, todo mundo pode concorrer, menos o presidente que está em exercício. Quer dizer, ora, se a lei geral diz que presidentes que já presidiram o tribunal não podem voltar, como é que ela proíbe
né, ela permite que ex-presidentes voltem, esse é o primeiro ponto, e o segundo, proíbe que o presidente atual participe. Né? E aí vem uma questão até mais administrativa, né, Bruno, que é a seguinte: pela lógica, se o objetivo desse mandato tampão é apenas corrigir, digamos assim, essa questão temporal, o mais razoável de se imaginar é que quem está no poder, seja ele o Chalupa ou quem estivesse, conduzisse o tribunal por esses 5 meses, até por uma questão de economicidade, né, para você não ter que ficar fazendo trocas, mexidas nas estruturas administrativas do tribunal, que só vão durar 5 meses, porque em dezembro um novo presidente será eleito. Então, no meu entendimento, a primeira coisa que precisaria se compreender é que o atual presidente seria o mais indicado a conduzir, né, o tribunal nesses 5 meses de ajuste, digamos assim, temporal, né, nesse processo. Muito bem. Mas se não for o presidente, que fosse pelo menos a quem ainda não foi presidente e que vai concorrer na próxima eleição. Né? Por quê? Porque o ideal também seria que aqueles que irão concorrer na eleição normal, vamos colocar assim, tivessem a oportunidade de concorrer nessa eleição tampão, porque aí eles dariam continuidade, eles entrariam 5 meses antes, ajustariam o processo para que eles concorressem, obviamente, uma nova eleição e voltassem ao poder, aliás, continuassem no poder por mais 2 anos. Mas me parece que nem os novos vão poder concorrer, não é isso, Bruno? Álvaro, tem essa questão. Na verdade, esse anteprojeto, ele é cheio de questionamentos. Assim, é um anteprojeto super pequeno, super enxuto. A gente deu uma lida nele, né, Álvaro, ontem à noite. Ele é um projeto muito enxuto e que deixa muitas brechas, deixa muitas dúvidas com relação a como vai funcionar esse processo e quem pode concorrer, afinal de contas. Sendo que, lembrando que a reeleição não é permitida. Então, abre, e lá não diz que ex-presidentes não podem concorrer, só faz concessão à questão dos atuais dirigentes do Poder Judiciário, ou seja, abrindo precedente para os demais. É um anteprojeto um pouco confuso, a gente vai entrar em contato com o Tribunal de Justiça hoje para saber como vai funcionar essa eleição, qual é a expectativa. Não, mas olha, Bruno, para mim ficou muito claro. O projeto ele diz o seguinte: não pode participar o atual presidente, a atual corregedora e o atual vice-presidente, que na tradição do tribunal, né, normalmente são aqueles que estão na linha sucessória do atual presidente. Ou é o ex-corregedor, é um ex-vice-presidente. Isso é o que a tradição do tribunal apontou. É só você pegar as últimas eleições e você vai ver. Normalmente o presidente foi aquele que estava como corregedor, ou deu uma pausa ali de 2 anos e voltou. Enfim, sempre está ali entre aquelas pessoas. Então esses já não vão poder participar dessa eleição do mandato tampão, porque a lei diz que eles não podem, né? E eu acho questionável isso, mas enfim, a lei está dizendo isso. Muito bem. Então ele já tira, né, da concorrência as pessoas que estão na atual administração. Aí ele vem num outro ponto e diz o seguinte, né, que aqueles que quiserem concorrer à eleição para 2 anos, se inscreverem, só o ato de se inscrever na eleição tampão, já ficam inviabilizados de participar da eleição para 2 anos. Ora, se eu não posso participar porque estou na administração e eu não posso participar porque eu tenho a pretensão de ser presidente no futuro ou na próxima eleição, sobra quem? Sobram os ex-presidentes, que no meu entendimento não poderiam, pela lei, participar de nenhuma eleição, porque eles já passaram. Né? Aquela história, o bonde dele já passou, né? E pela lei nenhum ex-presidente poderia participar. Então, mas a lei ela abre essa brecha quando ela exclui a atual gestão, proíbe aqueles que estão na linha sucessória, ou seja, que estão na fila para disputar a presidência. E aí sobra quem? Sobram aqueles mais novos, aqueles que acabaram de entrar, aqueles que estão no início da sua carreira no tribunal, que, obviamente, não estariam nesse processo eleitoral, eles não entrariam para disputar uma eleição, então eles já estariam fora, naturalmente, de uma disputa, né? Então, sobraria só aqueles que estão na disputa para a presidência do tribunal no futuro.
E esses estão sendo proibidos pela lei, porque a lei diz o seguinte: só o ato de se inscrever, né, para participar do mandato tampão já exclui eles da disputa natural da presidência do tribunal de 2 em 2 anos. Então a lei ela foi feita para excluir, ela foi feita para segmentar, foi feita para que só um grupo pequeno, para restringir, para que um grupo pequeno de desembargadores pudesse, muito pequeno inclusive, diria eu, muito pequeno, pudesse ter a possibilidade de disputar esse cargo. No meu entendimento, fica tão somente na mão de ex-presidentes, que é controverso. Porque, no meu entendimento, o ex-presidente não pode se reeleger. Não poderia. Ex-presidentes não poderiam estar participando de nenhuma eleição, na verdade. Não só dessa, mas de nenhuma eleição. E é justamente isso que não fica claro com todas as letras na lei, né? Então, são esses questionamentos que não ficam claros, porque o anteprojeto ele é muito reduzido. Ele não dá especificações, ele só fala aquilo que você adiantou ainda há pouco, que atuais dirigentes não podem, e faz uma série de concessões, mas ele não diz com todas as letras, por exemplo, se vai mudar a lei para que ex-presidentes possam ocupar o cargo tampão, porque, querendo ou não, é um cargo de presidência. E a lei não permite que o mesmo desembargador seja presidente 2 vezes, exceto o caso do desembargador Domingos, enfim, que era uma outra situação. Porque assim, a proibição, ela vem para aqueles que cumpriram os 2 anos de presidente. Né? O Chalub, isso tem que ficar muito claro, só foi permitido a ele, ou só foi concedido a ele o direito de participar de uma nova eleição, mesmo tendo cumprido o mandato tampão, porque ele não fez os 2 anos completos. Mas ele não fez antes, né, de cumprir os 2 anos. Todos os outros cumpriram os 2 anos. Né? Então, eu não consigo compreender como isso vai ser encaixado no processo. Se você exclui a atual gestão, se você exclui aqueles que estão na linha sucessória, que ainda não foram presidentes, mas que têm a intenção de ser presidente no futuro próximo, ali na próxima eleição, porque para as próximas não entra, só na próxima eleição. Né? Aí você tira os novos, que já não participariam, né? E fica só os ex-presidentes. Né? E aí você olha e diz assim, mas a lei permite que ex-presidente seja presidente de novo? Né? Quer dizer, é essa a questão que eu acho que o projeto suscita, né? Me parece que fica um negócio muito mal explicado ali. Ontem eu tentei entender, conversei com alguns colegas e tal para compreender o projeto, mas assim, o que me parece realmente que foi um projeto de lei feito para atender um grupo pequeno, primeiro para excluir a maioria dos desembargadores da disputa, legalmente, né, do ponto de vista legal. Sim. Ele exclui os desembargadores e deixa na mão daqueles ex-presidentes. Né? O que na parte prática administrativa, né, Bruno, foi o que eu falei. O ideal seria ou o atual presidente continuar esses 5 meses, porque só são 5 meses, não há motivo de você fazer grandes mudanças na estrutura da administração, ou você permitir que os que vão disputar a eleição para os próximos 2 anos participem do mandato tampão. Né? Participe da eleição do mandato tampão, porque assim você permite que aquele que eventualmente vier a ganhar o mandato tampão continue a sua administração sem muitas mudanças em pouco tempo. Né? E aí, até porque a gente ainda passa por um processo de pandemia, né, Álvaro? Então, o desembargador-presidente que está conduzindo desde o início da pandemia seria a pessoa mais indicada, de repente, para dar continuidade até que esse novo presidente assumisse. Tem toda uma estrutura, quando muda de presidente, muda de uma série de servidores, são mexidos, enfim. É uma muita série mudança, de mudanças, né? muitas mudanças dentro da máquina do Poder Judiciário que acontecem para um curto tempo, porque logo em seguida, 5 meses depois, muda tudo de novo. Ou seja, de fato, de se questionar qual é a função dessa lei, de fato, para o Poder Judiciário do Amazonas. Não, e a gente chegou a essa conclusão ontem conversando, né? Que se mantivesse as regras do jogo naturais, já seria o suficiente para uma eleição tampão. Por quê? A regra natural é o seguinte, ex-presidente não pode participar. Aí você permitiria que a atual gestão participasse, ou seja, a possibilidade de ele simplesmente esticar o seu mandato, então ele poderia participar dessa eleição, e os outros desembargadores que não foram presidentes, que eles também pudessem participar. Né? Na verdade, tinha que ser completamente inverso. Exclui só os ex-presidentes e deixa a gestão e os novos presidentes para participar. Né? E segue o baile.
segue o baile. Mas me parece que foi feito exatamente o inverso. Excluíram os dois e deixaram só os ex-presidentes. É isso mesmo. 8 horas, 8 minutos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Opoder.com com Bruno Mazieri. Vamos lá. Agora a gente vai trazer, Álvaro, as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no preço do pacote do feijão preto. Olha só, o feijão aí para feijoada, né? Fica muito bom. De acordo com o site da Cefaz, o menor preço é de R$ 5,99 em um mercadinho do bairro Lírio do Vale, chegando a ultrapassar o valor de R$ 7,99 em um mercadinho no bairro Compensa. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você vai poder saber quais os endereços desses mercadinhos. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem aí que você está vendo do meu lado, vou até virar para cá, né? Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas teremos o Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. E às 4 horas da tarde tem o Manaus 190, com o nosso repórter policial Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio, Gabriel Corado. Produção e edição, Rabesh Mayan. Apoio técnico, Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia. E a gente se encontra aqui amanhã às 7 horas e eu espero você até lá. Até amanhã.